Eu vou fazer aqui com você uma operação que em poucos minutos vai me render uma quantidade bem interessante de Bitcoin, ok? Esse vídeo é bem mão na massa e bem prático. Eu tô aqui na tela da Deribit, estou numa conta de tutoriais e você está vendo que eu tenho saldo de 0,0413 Bitcoins. Na cotação atual do Bitcoin, isso equivale a $1.000 e uns quebrados, 1.076. Poderia fazer essa operação com mais? Sim. Poderia fazer com menos? Sim. Estou te dando os parâmetros do que eu vou fazer nesse exato momento. Grava esse número, eu tenho 0,0413 Bitcoins, que na cotação atual equivalem a $1.000 e uns quebrados. Aqui você está vendo o construtor de posições. Por enquanto você está vendo simplesmente uma linha plana que ele mostra o valor do meu patrimônio atual nessa conta. 0,0413 Bitcoins, como você está vendo nessas caixinhas verde e lilás. Deixando essa quantidade de Bitcoins, que é apenas um exemplo, você pode operar com mais ou com menos. Inclusive você pode fazer essa operação para ganhar em dólares e não em Bitcoin, caso você queira, mas eu vou te dar o exemplo de multiplicação de satoshis, de aumento da quantidade de Bitcoins. Feito isso, feito esse depósito, você vem aqui em opções, escolhe uma data de vencimento, nesse caso vou pegar 29 de novembro, aqui à esquerda eu tenho as calls, que são opções de compra, aqui as puts, que são opções de venda. Vou descer aqui um pouquinho o cursor só para arrastar para o lado. Vou observar essa coluna de delta, que é meu parâmetro de entrada e, portanto, eu tenho um parâmetro objetivo para escolher onde eu vou entrar nessa operação, sem necessidade de olhar gráfico de preços, sem necessidade de adivinhar para onde que o Bitcoin está indo. Selecionei esse aqui, que corresponde ao strike $22.000. Clico aqui para abrir a boleta, deixo a quantidade de 0,1 ao preço de 0,0195 Bitcoins, o que significa que nesse exato momento, quando eu efetivar essa operação, eu vou ter esse ganho aqui de Bitcoins, esse ganho na proporção dessa quantidade. Se eu fizesse um contrato cheio, eu receberia instantaneamente na minha conta 0,0195 Bitcoins, que na cotação atual equivalem a $513. Mas eu vou fazer com 10% disso e, portanto, eu vou receber o equivalente a $51 ou 0,0, aí coloca aqui mais um 0,00195 Bitcoins, ok? Vou aqui efetuar a venda, criar uma ordem de venda, pronto, trade confirmado. Observe que aqui ele consumiu um pouco da minha margem, ok? Porque eu preciso de margem para fazer essa operação. Agora, vamos aqui no construtor de posições. Deixa eu atualizar essa tela. Veja que agora ele já está pegando as minhas posições reais, não é? E se eu arrastar ele para frente, eu vou ver quanto que isso vai representar de acréscimo na minha posição, simplesmente com a passagem do tempo. É por isso que na última live que eu fiz, eu mostrei uma maneira de você todo dia aumentar a sua quantidade de moedas, de bitcoins, de satoshis. Se a gente mudar aqui de equity para change in P&L, change é mudança, né? Variação, e P&L é profit and loss, lucro ou prejuízo. Ele vai mostrar a exata quantidade de moedas que aumenta na minha conta. Nesse caso aqui, eu vou ter aumentado 0,0020 bitcoins. Calma aí que o negócio ainda vai ficar bem melhor. Se na data do vencimento o Bitcoin ficar nessa faixa de preços aqui, eu ganho integralmente esse prêmio. Mas eu vou melhorar essa posição. Eu vou aqui para as calls, só arrastar aqui o cursor, selecionar aqui meu ponto de entrada no strike $33.000. Igualmente, vou fazer a venda dessa opção aqui. Criar uma ordem de venda. Ordem executada, aqui já consumi um pouco mais de margem. Repare que com a primeira operação eu teria um acréscimo de 0,0020 bitcoins. Deixa eu atualizar agora. Pronto, agora ele está pegando o resultado das duas operações. Eu posso ver aqui, simplesmente arrastando a linha do tempo, o efeito do tempo. Se nada mais acontecer, se tudo isso se mantiver constante,
Esse daqui, com essas operações, é o acréscimo que eu tenho de bitcoins na minha conta. Eu vou ainda melhorar essa situação, mas veja que eu acabei de ter um ganho adicional de 0,0035 bitcoins. Quanto que isso representa em termos percentuais até agora? Veja que o valor esperado de bitcoins na minha conta na data do vencimento é de 0,0447 bitcoins. No início do vídeo eu pedi para você gravar o valor que eu tinha de início, que era de 0,0413. 0,0447 em relação a 0,0413 me representa um ganho de 8,2%. Acabei de aumentar em poucos minutos a minha quantidade de bitcoins em 8,2%. Eu já recebi esse prêmio pela operação, mas dá para ficar ainda melhor. Com essa operação eu estou consumindo 41% de margem, mas eu posso mudar dessa margem standard, padrão, para margem portfólio. Veja que o meu consumo de margem reduziu bastante. Isso permite que eu faça uma nova venda de opções. Então eu volto aqui para a data do vencimento escolhido, seleciono esse strike das puts, faço mais uma venda. Aqui a ordem está pendurada, tá? Mercado. Eu vou até cancelar, vou colocar aqui um pouquinho mais barato para executar na hora para você verificar. Pronto, foi executada, aumentou um pouquinho da margem, mas eu vou fazer aqui também de volta uma operação de venda de call. Vamos fazer aqui a venda. Nesse preço ela está pendurada, vou cancelar, colocar mais barato só para ser executado na hora para você verificar. Pronto. Mantive uma margem de manutenção abaixo de 45%, né? 45%, abaixo de 50%, o que está dentro do meu gerenciamento de risco. Agora observe aqui meu patrimônio em bitcoins antes de eu atualizar essa tela. 0,0447. Vamos atualizar aqui? Vamos ver o efeito do tempo e como a minha posição vai ficar na data de vencimento. Agora eu tenho 0,0480 bitcoins. 0,0480 em relação ao que eu havia deixado de margem inicial, 0,413, 16,26% de lucro, 16,26% de bitcoins a mais na minha carteira em pouquíssimos minutos. Agora eu preciso te dar alguns avisos importantes. Não faça isso em casa sem entender todos os aspectos envolvidos. Eu fiz 3 lives apresentando em mais detalhes tudo que você precisa saber para entender essa estratégia. Não existe absolutamente nada mais rentável no mercado que eu tenha conhecimento ao menos. Mas isso daqui é simplesmente a abertura da operação. A gente tem que fazer um gerenciamento de risco, a gente pode fazer travas, a gente pode tomar uma série de medidas de segurança para que a nossa posição se mantenha saudável independentemente das condições do mercado. Tem vídeo que eu mostro inclusive como que você aumenta o nível de segurança da sua conta fazendo um ajuste dinâmico da sua posição e ainda para aumentar o nível de segurança você recebe por isso. Isso até fere uma das leis do mercado, né? Porque geralmente quando você está reduzindo seu risco você está pagando por isso. No entanto, o mercado de opções com algumas estratégias que eu mostro em detalhes no meu curso para os meus alunos, isso é possível. Você acabou de ver na prática, ao vivo, ganhos de 16%. Como o vencimento está para 2 meses, vamos considerar que a gente acabou de ganhar 8% ao mês, fazendo uma conta de padeiro. Os ganhos com essa operação são variáveis, a gente está falando de renda variável, você não vai ganhar todo mês a mesma coisa. Tem meses que você vai ganhar mais, tem meses que você vai ganhar menos. Quando a volatilidade está baixa, você ganha menos. Quando ela está alta, você ganha bastante. Um número que eu tenho como referência, que são os resultados que eu costumo obter
com consistência e com folga, sem exagerar muito o risco, com uma estimativa bastante conservadora, é de ganhos de cerca de 6,5% ao mês com essas operações. Ganhos de 6,5% ao mês equivalem a aproximadamente 112% ao ano, o que significa que se você começar com um capital de R$10.000 ou $10.000, em um ano você vai ter 21 mil, em 2 anos 45 mil. Em 5 anos, você vai ter transformado 10 mil em 437. Isso é claro, caso esses rendimentos se mantiverem. E eu não tenho, obviamente, como te garantir que isso vai acontecer. Eu também te mostrei que essa é uma estratégia antifrágil. Mesmo que o Bitcoin despenque 50%, vamos supor que ele caia de 30 para 15%. Se você não faz estratégias com operações, você tem um prejuízo de 50%. Mas, se você aplica essa estratégia com uma queda do Bitcoin de 50% em um ano, você ainda assim aumenta o seu patrimônio em 6,5%, porque você ganha duplamente, você está constantemente aumentando a quantidade de moedas na sua conta. Se o Bitcoin valorizar 66% em um ano, seu ganho vai ser de 255%, porque novamente você está ganhando duplamente. Nesse caso, você está ganhando com a valorização e está com uma base cada vez maior de moedas em carteira. E quando a gente começa a esticar um pouquinho o prazo, veja que eu só mudei aqui a simulação de 1 para 2 anos, Bitcoin passando de 30 mil para 70. Veja que não é, para daqui a 2 anos, uma projeção extremamente otimista. É uma projeção boa, mas é bem conservadora. Se você não opera opções, seu ganho vai ser de 133%. Se você rentabiliza a sua carteira com essas estratégias de opções, o seu ganho em 2 anos, em vez de ser de 133%, seria de 957%. Portanto, não é exagero dizer que com essa estratégia você pode ter ganhos de shitcoin sem o risco de shitcoins, com a probabilidade ao seu favor. Eu estou dando aqui o exemplo de ganhos em Bitcoin, mas pode ser em Ethereum e pode ser inclusive em dólar. E veja que aqui eu coloquei só o prazo de 2 anos, porque senão vai ficar um número muito surreal. Aqui você já viu a projeção com 5 anos, sem contar a valorização do Bitcoin, simplesmente com a multiplicação de moedas. Se você quiser aprender tudo isso na prática, passo a passo, inclusive como que você faz a manutenção dessa operação e mantém sempre ela de uma maneira segura, te gerando uma renda permanente, e contando inclusive com o meu suporte pessoal, diariamente, de domingo a domingo, porque eu gosto do que eu faço, então falar sobre isso é um prazer para mim. Se você quiser contar com isso e ainda ter acesso a esse conhecimento por um valor promocional, o curso de opções de criptomoedas, mais um pack premium com uma série de cursos de bônus para você, ele está num valor promocional e essa promoção ela está quase encerrando. A gente já está chegando no número limite de pessoas dessa turma e eu vou encerrar porque eu faço questão de dar atenção para os alunos que estão entrando. Então eu não quero uma turma muito grande e as vagas estão quase encerrando. Quando elas reabrirem, elas vão ficar um tempo fechadas, isso deve acontecer daqui a aproximadamente 2 meses, mas eu não posso te garantir que eu vou abrir novamente. E quando o curso reabrir, ele vai estar custando pelo menos o dobro do que ele está custando agora. E também não posso te garantir que numa eventual reabertura eu vou te dar os mesmos bônus que eu estou dando agora, porque você vai ver que é um pacote realmente completo, é o curso mais diferenciado, é a estratégia mais efetiva que tem em todo o mercado. Então, se você quiser realmente dar um salto e ter resultados significativos investindo em cripto e não perder dinheiro, porque a ideia de investimento é você ganhar dinheiro, você multiplicar o seu patrimônio, aproveita que eu vou deixar o link para o curso completo com os bônus na promoção que, repito, está encerrando aqui na descrição desse vídeo. Te espero no grupo de alunos, um grande abraço e até a próxima!